Ela é taxada de narcisista, manipuladora, pick me girl, péssima amiga, desesperada por atenção masculina e eu poderia dizer muito e ao mesmo tempo tem muito pouco que ainda não foi dito sobre a relação da Carrie e do Big. No episódio final, a Carrie, astuta e cativante, de cabelo enrolado com frizz e personalidade interessante, some. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que até o final do ano passado eu nunca havia assistido a famosíssima série Sex and the City. Pelo menos eu nunca havia parado, sentado para assistir com vontade, acompanhado a série direito, com exceção de um ou outro episódio que talvez tenha passado na televisão e eu tenha visto. O que me motivou, depois de alguns comentários de vocês me pedindo pra falar sobre os personagens da série, sem eu nunca saber o que falar sobre elas, a sentar, assistir e trazer as minhas primeiras impressões das 6 temporadas da série e dos 2 filmes pra vocês. Eu ainda não assisti o reboot e ainda não decidi se eu quero assistir ou não. A sensação que eu tenho, mesmo antes de ter acompanhado a série, é que de tempos em tempos, Sex and the City vai voltando ao mainstream. As pessoas ou novas gerações redescobrem a série nas redes sociais. E aí, as pessoas também reacendem ou surge o seu ódio pela protagonista da série, Carrie Bradshaw. Ela é taxada de narcisista, manipuladora, pick me girl, péssima amiga, desesperada por atenção masculina e tal. Eu, particularmente, gosto muito da Carrie das primeiras temporadas. Eu acho ela interessante, sagaz, super cool, charmosa de uma maneira que eu quero ser ela. E sim, ela é um pouco irritante às vezes e é um pouco centrada demais em validação masculina. Mas ao mesmo tempo, é de uma maneira relacionável dentro de uma série que quer falar sobre relações amorosas, sabe? Mas também sei que existe um momento em Sex and the City que mesmo alguém que está assistindo casualmente, que não é essencialmente fã, né, começa a odiar a Carrie. Porém, na maioria das vezes a pessoa não sabe dizer exatamente quando isso acontece e simplesmente taxa a Carrie de personagem horrível que a odeia desde sempre. Quando quem é fã consegue avaliar bem o ponto em que existe um clique, uma mudança. Essa mudança da personagem da Carrie começa gradativamente a acontecer na terceira temporada, mas ela se intensifica na quarta. E para quinta e sexta ela já é uma pessoa completamente diferente do começo da série. Isso é porque a própria caracterização da Carrie começa a mudar. Ela vai dessa mulher independente e super cool que eu descrevi no começo, para uma mulher obcecada por si mesma, às vezes incompetente e muito púdica, coisa que ela não é no início da série. E é quando essa mudança acontece que o público se vira definitivamente contra ela. E por isso também ela acabou se tornando objeto de escrutínio por todos esses anos. A Carrie das primeiras temporadas é tão diferente da Carrie do final da série. A Carrie das primeiras temporadas é tão diferente da Carrie do final da série que eu preciso analisar todas as circunstâncias atenuantes que influenciaram essa mudança da personagem. Tipo, uma mudança social e política no mundo no momento em que a série estava no ar, que foi o 11 de setembro. Uma mudança no estilo de escrever o roteiro, uma mudança na equipe de produção, uma influência maior da atriz que interpretava a personagem na caracterização da personagem em si. Tudo isso cooperou para que a personagem se mostrasse muito diferente. Mas a questão que eu trago é: a gente deveria odiar a Carrie egocêntrica, neurótica, moralmente dúbia do Novo Testamento muito mais do que a Carrie cool, sagaz, analítica do Velho Testamento? Ou existe uma maneira de entender os dois lados, existe uma maneira de visualizá-la como um todo? Eu acho que para começar a falar da Carrie é extremamente necessário falar um pouquinho sobre a história da pessoa que inspirou a Carrie, vamos dizer assim.
é de conhecimento geral, mas talvez você seja um fã casual da série e não saiba que a série Sex and the City é inspirada nos livros de uma autora chamada Candace Brushwell, que se chama Sex and the City. A Candace publicava colunas no The New York Observer nos anos 90 sobre sexo, sobre a vida de uma mulher solteira em Nova York, que eventualmente foram compiladas num livro chamado Sex and the City, tal como acontece com a Carrie na série. A Candace, ela largou a faculdade e ela se mudou para Nova York ali com seus 18 anos para tentar, na verdade, carreira de atriz. Mas depois de ali, algum tempo sem conseguir um trabalho que realmente a sustentasse, né, só alguns bicos e ficasse mudando de apartamento para apartamento de amigo, sem conseguir uma estabilidade financeira, ela começou a pensar em outras alternativas e foi assim que ela começou a escrever um pouquinho para pequenas revistas e eventualmente desenvolveu um trabalho de escritora, colunista, que a levou a conseguir uma vaga como colunista no The New York Observer. Toda semana ela escrevia uma coluna para o jornal. E assim, na época em que as colunas da Candace foram compiladas nesse livro, né, que também catapultou ela para um extremo sucesso, ela estava vivendo o auge da sua vida ali nos seus 30 e poucos anos. Ela, inclusive, estava ganhando $1.000 por coluna que ela publicava. E saindo com milionários como o vice-presidente da Condé Nast, em quem o Big é inspirado. A Candace vivia entre classes. Ela estava sempre saindo com pessoas como o Ron Galori, e vivendo ali entre a nata da alta sociedade de Hollywood boêmia e de Hollywood, Nova York. Então, claro, ela estava usufruindo de alguns privilégios que eles tinham, mas ela não tinha nem de longe o mesmo patrimônio que eles tinham. Então, ao mesmo tempo que, por estar próxima a eles, ela usufruía de alguns privilégios, ela não tinha o mesmo poder de compra que eles tinham para bancar o mesmo estilo de vida quando não com eles. Muito similar ao que acontece com a Carrie também, principalmente quando a série começa. A Carrie é uma pessoa muito boêmia, ela tá junto com as amigas sempre em aberturas de lugares novos, tipo, mostras de arte e coisas de revista e restaurantes novos e tal, mas ela não é uma pessoa que nada em dinheiro, né? Como a gente percebe depois ao longo da série. Ao mesmo tempo, ela vive como se ela tivesse o mesmo patrimônio que eles, o mesmo poder de compra que vive, assim, a responsabilidade financeira como se ela tivesse o mesmo patrimônio. Bom, na coluna original da Candace, a Carrie era como se fosse uma personagem que ela colocou ali, para que ela pudesse escrever sobre as experiências, principalmente as experiências sexuais dela, sem ficar com medo das pessoas descobrirem que estava falando delas e tal. E também porque os pais liam as colunas dela e ela sentia vergonha deles, sabe, das coisas que ela fazia. Ela contava as suas histórias através da amiga dela, Carrie. Tipo, a Carrie era como se fosse uma jornalista que vira e mexe, saía para fazer as empreitadas que a Kendall se propunha. Quando os direitos do livro da Candace foram vendidos para transformarem na série Sex and the City, algo muito interessante que eles propuseram era que a sala de roteiro era basicamente composta só por mulheres. Se eu não me engano, só tinha 2 homens roteiristas no começo. E tal como a Candace Brushwell, quando escrevia a coluna dela, essas mulheres também tinham uma escala de trabalho super exigente e o que tornava difícil elas manterem relações amorosas, conciliar a vida de solteira em Nova York, etc e tal. Então, basicamente, essas mulheres que estavam escrevendo Sex and the City estavam escrevendo sobre a vida delas também. Por isso, a Carrie do começo da série ela é um reflexo direto, não só da vida da Candace Brushwell, mas das mulheres que estavam escrevendo a série. Ela é curiosa, jornalística, analítica, fria, sagaz, muito inteligente. E até mesmo o estilo dela de se vestir tem essa vibe Carolyn Bessette, Calvin Klein minimalista, que reflete todas essas características. E o Big, nas 2 primeiras temporadas, ele na verdade é o calcanhar de Aquiles dela. É onde a gente vê ela perder toda a fachada dura e cínica, mas também charmosa que ela tem. Com todos os outros caras, ela sabe não enrolá-los, mas ela sabe se portar com eles e também sabe a hora de largar ali aquela interação, aquele relacionamento e cair fora. Nunca com o Big. O que nos leva ao desenvolvimento da personagem na série.
A verdade é que você a ame ou a odeie, a gente tá sempre intrigado pela Carrie, interessado no que ela vai fazer, porque ela tá sempre se envolvendo nas situações mais absurdas possíveis. E, como ela é a personagem principal da série, ela é a protagonista, a gente tem muito mais acesso ao monólogo interno dela, aos pensamentos intrusivos dela, aos pensamentos vergonhosos dela, que todos nós temos. É como se a gente estivesse assistindo a série dentro da cabeça da Carrie. E mesmo quando ela tem um comportamento totalmente fora da casinha, como por exemplo, quando ela stalkeia a ex-esposa do Big e finge que tá escrevendo um livro só pra poder ter uma interação com a mulher, ou quando ela segue ele na igreja, quando ele tá visitando a igreja com a mãe, ainda assim, é muito divertido, entretém a gente, é legal. No entanto, isso acaba sendo em detrimento dela também, porque muitas pessoas passaram a odiar a personagem justamente por isso. Justamente porque a gente tá vendo a história pelo ponto de vista dela. Já que, quando a gente acompanha um personagem, um protagonista, a nossa tendência é tentar encontrar características que nos conectem com ele. E aí, conforme a personagem da Carrie foi tendo atitudes cada vez mais questionáveis pela gente como público, como por exemplo, o caso dela com o Big, ou quando ela força a Natasha a conversar com ela, ou quando ela força o Aiden a perdoá-la, ou quando ela força o Aiden a ter que conviver com o ex dela, o qual ela traiu o Aiden com, as pessoas foram encontrando cada vez menos pontos em comum com ela. E eu não acho que seja nem o caso dela ter sido a amante, dela ter traído em si, porque a personagem da Samantha, por exemplo, se envolve com vários homens casados ao longo da série. Eu acho que o que irrita, gera essa indignação nas pessoas, é essa necessidade de absolvição que ela tem, de se tornar a vítima naquela situação, ao invés de simplesmente assumir que ela fez algo errado e dar a cara a tapa, como a Samantha faz. Na verdade, a Samantha não necessariamente assume que ela faz algo errado, afinal, ela assume que é o cara quem tá fazendo algo errado, uma vez que é ele quem tá casado e tem um relacionamento. Agora, um dos argumentos muito usados contra a Carrie também é que ela é uma péssima amiga. Completamente ruim, não faz nada de bom pelas outras meninas, que tudo gira em torno dela. E assim, porque a internet ela não contém nuance, né? Não existe contexto para as situações quando as pessoas discutem isso. É tipo, ou ela é boa ou ela é ruim. Não tem meio termo. Ao que eu não consigo concordar. Porque, tal como em vários momentos ela deixa a desejar, em vários momentos ela pode ser considerada uma ótima amiga. Ela não é essa vilã horrível que trata mal as amigas o tempo inteiro. E existem vários momentos onde ela é doce e paciente, presente, para momentos muito importantes na vida das amigas dela. Como, por exemplo, quando a mãe da Miranda morre e ela organiza tudo para elas irem até o enterro, e ela fica do lado da Miranda quando elas estão acompanhando o caixão para que a Miranda não ande sozinha, porque ela não tem um parceiro para estar ali com ela. Quando a Miranda descobre que está grávida e decide fazer um aborto, ela também é presente para a amiga ali. Quando a Charlotte entra em pânico antes de casar e ela diz exatamente o que a Charlotte precisava ouvir naquele momento, e quando a Charlotte entra em pânico durante o segundo casamento dela e ela também diz exatamente o que a Charlotte precisava ouvir naquele momento. Quando a Samantha fica super doente, super gripada e começa a se questionar por que que ela nunca casou, por que que ela nunca entrou num relacionamento, porque naqueles momentos ela precisava de um parceiro, e a Carrie se mostra presente ali e diz que ela não precisava de um homem porque ela tem ela e as amigas, e elas são as suas parceiras. Existem vários outros momentos que eu poderia apontar aqui também, onde a Carrie é muito empática com as meninas e é genuinamente bondosa. Só que, mais uma vez, a gente está acompanhando ela como protagonista. Então, tal como a gente está acompanhando todos os momentos bons, a gente também está acompanhando todos os momentos ruins. E acaba que a trajetória que eles desenvolveram para a personagem meio que sobrepôs mais os momentos ruins para o público. Marcou mais os momentos ruins para o público. Porém, ao mesmo tempo, claramente eles fizeram algo certo, porque a gente tá aqui 20 anos depois ainda discutindo sobre ela. Você pode falar o quanto ela é ruim, o quanto você detesta ela, mas você também continua obcecado por Carrie Bradshaw. A Carrie é, de fato, a anti-heroína da sua própria história.
não tem nenhum problema nisso, na verdade. Eu, particularmente, acho que é uma escrita muito interessante. Além do fato muito, muito, muito relevante de que a série estava indo ao ar no momento em que não existiam personagens protagonistas assim, que fossem descaradamente ruins, que tomassem atitudes descaradamente ruins, que cometessem erros que fossem complicadas. A grande questão para mim, um grande problema no desenvolvimento da personagem é que ela nunca se cansa de si mesma, sabe? Ela nunca se cansa dos seus comportamentos. Ela tá sempre repetindo os mesmos ciclos sem aprender nada, mesmo quando as pessoas apontam isso para ela. Ela não acredita em terapia e mesmo quando ela tenta, ela não leva a sério. Ela raramente se responsabiliza pelas coisas e mesmo quando ela se desculpa, não é por arrependimento, é sempre com o intuito de aliviar a própria culpa. E isso fica muito, muito evidente na série, por quê? Porque ela é a única das 4 que não muda. Ela é a única das 4 que acaba não crescendo, não aprendendo muito ao longo da série. Todas as outras 3 personagens têm um desenvolvimento de caráter, elas evoluem, você gostando do final delas ou não. É só a Carrie que ainda nos filmes continua com a mesma imaturidade emocional. Isso vale até mesmo para quando a gente está falando da carreira profissional dela. Ela sempre cria essas expectativas altíssimas, mas ela nunca se esforça para alcançar essas expectativas. Em vários momentos ela não é pontual, ela é preguiçosa, ou ela simplesmente não quer se esforçar. Como, por exemplo, quando ela é convidada para dar uma palestra, eu não lembro se é sobre ser solteira, sobre encontrar o parceiro, é algo assim. E ela tá completamente despreparada, ela não leva nada pra palestra, ela não sabe nem o que ela vai falar. Bom, eu poderia dizer muito e ao mesmo tempo tem muito pouco que ainda não foi dito sobre a relação da Carrie e do Big. Mas, se você tem interesse em uma análise específica da relação dos dois, honestamente tenho vontade de fazer uma análise específica da relação de todos os pares românticos da série, comenta aqui embaixo pra mim. O Big pra mim é um dos piores, se não o pior, par romântico masculino já criado na história da televisão. Eu honestamente não sei como eu consegui sobreviver a tantas cenas dos dois juntos pra terminar a série, porque todas as conversas deles são tão sem graça, tão sem ponto, e como eles estavam sempre brigando porque ele era emocionalmente incapaz de manter um relacionamento saudável e uma comunicação saudável, mas os dois têm maturidade pra entender isso, assim, agoniante em certos pontos da série. No entanto, uma coisa que as pessoas se esquecem, principalmente agora que tá se dando muito hate na Carrie, em relação ao comportamento dela com o Big, como se ela tivesse tá se pintando uma imagem dela, principalmente no TikTok, de que ela era completamente maluca e ela que forçava uma relação com ele. As pessoas que veem dessa maneira, esquecem que ele era igualmente responsável por tudo que acontecia na relação dos dois. E que inúmeras vezes foi ele quem foi atrás dela. Inclusive, era quase como se ele tivesse um sexto sentido para toda vez que ela estava bem. De repente ele aparecia para estragar tudo. Ele sempre soube o quão vulnerável e o quão suscetível a ele ela era. Desde o começo, desde a primeira separação que eles têm no final da primeira temporada, onde ela pede para ele dizer para ela que ela é a pessoa com quem ele quer ficar. Ela diz que ela nem precisa que ele fale para os outros, ela nem precisa que ele assuma um relacionamento dos dois pro mundo. Ela só precisa que ele assuma para ela. E nem isso ele consegue fazer. Isso não só não é saudável, como tudo que ele fazia com ela era manipulação emocional. E eu odeio o Big com todas as fibras do meu ser. Quando falando do segundo mais importante relacionamento que a Carrie tem na série, eu diria que para a grande maioria das pessoas, a Carrie e o Aiden, um dos piores comportamentos que ela tem na série é a maneira como ela trata o Aiden. Quando ele aparece no papel, ele é o cara dos sonhos que ela queria. E na primeira leva do relacionamento deles, o Aiden não toma nenhuma atitude que justifique, não que exista justificativa para traição, mas assim, não tem razão para a maneira como ela age com ele. Eu gosto muito do relacionamento dela com o Aiden na primeira parte da série, porque pra mim ali o Aiden era exatamente o cara que ela precisava. E eles se dão tão bem
que ela passa um episódio inteiro se questionando o porquê dela não ter achado nada de errado nele ainda. E é justamente esse que é o problema. A Carrie, apesar de no papel ela gostar do Aiden, talvez amá-lo e acreditar que ele fazia bem pra ela, que eles poderiam dar certo juntos, no fundo, ela não tinha essa certeza. E é isso que faz ela destruir essa relação. Como eu falei quando eu analisei isso que aconteceu na segunda temporada, eu vejo nesse caso uma tentativa desesperada da Carrie de provar que ela não merece o Aiden. Que ela precisava fazer com que a relação deles desse errado, porque era muito impossível existir um cara assim pra ela. Ela não aceita que ela possa ter uma relação tão boa assim. Ela quer se sujeitar a caras que a tratam como o Big. E uma das coisas que me faz pensar isso é a culpa que ela vai sentindo, que vai consumindo cada vez mais ela. Porque ela poderia nunca ter contado pra ele nunca teria descoberto provavelmente. E ela teria conseguido empurrar isso com a barriga. Só que ela acaba, depois de um tempo, não conseguindo nem mesmo aproveitar o caso dela com o Big por causa dessa culpa que ela tá sentindo. E a Carrie já tinha feito outras coisas ruins sem pingo de remorso. Inclusive, ela quase chegou a trair o próprio Big uma vez e ela não se sentiu culpada por isso. Então, eu honestamente acho que ela tinha sentimentos por Aiden, sim, senão ela não teria desenvolvido esse remorso tão grande dentro dela. Só que a Carrie, ela não sabia se sentir amada. Pelo menos não por homens, porque ela consegue receber o amor das amigas. A Carrie, ela não entendia, não tinha compreensão do que era um relacionamento saudável. E é muito triste ver como ela sabotou a relação dela com o Eden, porque na minha percepção, pelo menos ali daquela primeira parte da relação deles, eles tinham tudo para dar certo, eles tinham tudo para desenvolver uma relação legal e duradoura. Eles pareciam felizes juntos quando ela não deixava a neurose tomar conta dela. E é essa neurose que é a motivação que leva ela a ter esse caso com o Big, somado ao fato dela ser vulnerável para ele, muito suscetível, e ele ter insistido muito em começar esse caso com ela. Ela se sentia insegura no namoro dela com o Aiden e precisava criar um conflito de alguma forma. Só que o Aiden era um cara genuinamente legal, compreensivo, que a ouvia. Por exemplo, quando ela diz que eles estavam passando tempo juntos demais, na verdade era o surto dela por não conseguir achar nada problemático nele, ele simplesmente deu espaço pra ela. Ele não ficou nem um pouco ressentido por ela pedir esse espaço. Ele a respeitava, a entendia, a ouvia de verdade. Eu também acho muito importante levar em consideração coisas que aconteceram no behind the scenes, coisas que aconteceram ali na produção por trás da série, que definitivamente impactaram a personagem, que, na minha opinião, pesam nessa nítida diferença entre a Carrie do começo e a Carrie do final. Antes da quarta temporada de Sex and the City começar, a Sarah Jessica Parker, que interpreta a Carrie, ela renegociou o contrato dela com a HBO. E foi a partir dali que ela passou a ter crédito de produtora da série. Ela também passou a ganhar cerca de 3 milhões de dólares por episódio, o que fez dela a atriz mais bem paga da televisão. Então, pra você ter uma ideia, se eu não me engano, os atores de Friends ganhavam cerca de 1 milhão por episódio na última temporada. Mas por que isso é relevante? Porque a SJP sempre manteve uma imagem pública muito curada, sabe, dela mesma. Milimetricamente pensada, e a persona dela pública sempre foi um exemplo de mulher extrovertida, fofinha, mas também uma coisa mais domesticada e maternal. Por exemplo, ela tinha uma cláusula anti-nudez no contrato dela desde o início da série, o que faz com que a Carrie sempre apareça usando um sutiã, pelo menos, em qualquer cena íntima que ela tenha. Enquanto que as outras 3 personagens principais mostram os seios em várias ocasiões. Se você assistir às entrevistas dela do começo da série, ela sempre fala o quanto ela estava sempre pensando se as piadas ou as coisas que elas falam na série eram engraçadas, eram relevantes ou caíam no caminho da vulgaridade. Tem uma entrevista, se não me engano, acho que é com Access Hollywood, que a Christine Davis, a atriz que interpreta a Charlotte, tá falando sobre quanto a SJP ficava o tempo inteiro
depois de ler o roteiro falando: "Meu Deus, mas eu nunca falei isso. Meu Deus, mas que coisa mais absurda. Meu Deus, que não sei o quê". Como ela estava sempre, não sei, assustada com o vocabulário e com as coisas que a Carrie falava e fazia. Tipo, diferente da Carrie, quando ela começou a gravar a série, ela já era casada com o seu atual parceiro, o Matthew Broderick. Enquanto a Carrie é hesitante em pensar sobre e acaba decidindo não ter filhos, a Sarah Jessica Parker estava grávida do seu filho James na 5ª temporada. Então, apesar de ser uma celebridade A-list, glamurosa, a SJP sempre passou essa persona doméstica, maternal, mais púdica, sabe? Que era o completo oposto da Carrie. E conforme ela foi tendo mais influência nas decisões sobre a personagem, a gente vê a personalidade dela se misturando com a da Carrie. A Carrie vai cada vez menos se aventurando sexualmente, por exemplo, como era a proposta do início da série, e vai cada vez mais procurando relacionamentos sérios, coisa que não era a ideia do começo. A Carrie começa Sex and the City como uma pessoa que sabe viver ali no meio da sociedade boêmia de Nova York. Ela é tipo uma socialite, ela se mistura nesse meio. Então ela é super segura de si mesma, ela é confiante, ela é independente, mas pro final da série ela é uma pessoa insegura sobre si, vira o arquétipo da eterna romântica, sabe, de comédias românticas, aquela mulher que é desengonçada, engraçadinha e meio boba. Ela deixa de ser aquela jornalista focada, analítica, fria do início, que no início era muito similar à personalidade da Kenneth Brushwell, que inclusive já falou em entrevistas que a grande questão com o Big não era que ela queria ficar com ele como a Carrie queria. Na verdade, ela queria ser o Big. E com o tempo, a Carrie, sei lá, parece que não sabe como o meio editorial funciona, o que não faz sentido, já que ela era jornalista, colunista, ela não sabe fazer o próprio trabalho dela. Ela, basicamente, não tem como falar isso de uma outra maneira, se torna incompetente. Tipo, não entendendo o que as editoras do livro dela estavam perguntando quando questionaram qual era o tom do livro, não levando uma caneta para o primeiro dia de trabalho dela na Vogue, principalmente ficando confusa quando a chefe dela faz comentários, edita o trabalho dela, o texto que ela escreveu. Tipo, você não é escritora? Como ninguém nunca editou o seu trabalho? Como ninguém nunca te deu feedback sobre um texto antes? Acho impossível que ela simplesmente escrevesse tudo que estava na cabeça dela e enviasse tudo fosse aprovado. De cara, desde sempre. A própria SJP falou que não gostava da aparência da Carrie, do jeito da Carrie do episódio piloto. Então, com o tempo, a Carrie vai ficando cada vez mais loira, mais feminina. Ela usa cores mais vibrantes, mais abertas. Vai se mesclando com a persona girly e feminina que a SJP tem, mas que a Carrie não tinha no começo. E quanto mais eu reassisto a série, mais óbvio fica pra mim que a 5ª e a 6ª temporada foram projetadas para ser a redenção da Carrie. Depois de todas as decisões horríveis que eles a fizeram tomar na 4ª temporada e que fez o público se voltar contra ela, eles forçam a Carrie a calçar a sandália da humildade em toda a oportunidade que eles têm. Por exemplo, ela tá andando, se eu não me engano, no começo da temporada, ela tá andando confiante na rua e aí de repente começa a chover. Ela acha que vai ter um momento romântico com um estranho e ele caga pra ela. Ela machuca as costas num sexo casual muito ruim que ela tem com o cara, e aí ela tem que ir pro casamento da Charlotte corcunda. Tem todo o plot do relacionamento dela com o hambúrguer, que assim, se aquilo ali não é pra humilhar a Carrie, eu não sei mais pro que é. E no fim da série, a personagem fica irreconhecível, na minha opinião. No episódio final, a Carrie, astuta e cativante, de cabelo enrolado, com frizz e personalidade interessante, que tem uma lábia tão boa que chamou um jogador Yankee pra sair mesmo quando ela estava sofrendo por um término, some. Ela fica infantil, dependente emocional de todo mundo, socialmente insegura, reclamona, em alguns momentos até mesmo meio ridícula. You have slept with 8 men and we have only had appetizers. You should come with me next week to Dr. Cheryl Grayson's seminar. I've been before and it's really inspiring. Mas então, qual é o meu veredito final sobre a Carrie?
Eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente pode considerar a recusa dela a se casar com o Aiden, né, o cara ideal, ou o fato dela escolher ser a outra, ser a amante, destruir um casamento, o fato dela correr atrás de um cara que era emocionalmente indisponível, ruim, tudo isso ruim, a gente também pode considerar atitudes transgressoras. É no mínimo provocativo. Traz a gente até aqui 20 anos depois discutindo as qualidades muito humanas dessa personagem e refletindo sobre elas ainda que a gente se distancie dessas decisões. Eu aprecio muito a existência da Carrie Bradshaw. Não só porque Sex and the City não existiria sem ela, mas também porque, pro momento em que essa série surgiu, ela era muito progressiva, ela era avant-garde. Você ter uma protagonista que fosse tão obviamente uma anti-heroína. Eu gosto que ela normalizou ter uma personagem principal que fosse chata, irritante, que não precisasse ser perfeita ou boazinha. E hoje, quando eu olho aqui para a vida que a sociedade quer de mim, para a idade que eu tenho, eu entendo o quão corajoso era uma mulher que estava no final dos seus 30 anos e ainda querer descaradamente espontaneidade, filhos, um amor grande, inconveniente que virasse a vida dela de cabeça para baixo. A Carrie mostra pra gente que tá tudo bem continuar cometendo erros, mesmo que você tenha passado dos seus 30 anos. Que a sua vida não tem que ser perfeita porque você chegou nessa década. Que tá tudo bem aceitar a dor quando ela acontece. E fazer tudo isso quando a sociedade preferiria que você se diminuísse e se calasse, já que você não alcançou os marcos que você deveria alcançar nessa idade. Eu adoro que ela é tão egoísta e problemática, porque foi isso que trouxe o drama para a série. E eu não preciso me espelhar na Carrie, eu posso aprender com os erros dela e entendê-la ainda que eu não concorde com as atitudes que ela toma. Achar a personagem dela extremamente necessária porque ela permite que nós mulheres nos enxergamos também como confusas, perdidas e até mesmo imaturas às vezes. Coisas que os homens podem fazer sem julgamento, em qualquer idade, até morrer. A verdade é que muitas das vezes a gente vê o comportamento da Carrie como egocêntrico porque ela se comporta de maneira frívola e egoísta, tal como um homem. Só que ela faz tudo isso enquanto ela carrega o fardo da dúvida e da vergonha que toda mulher carrega quando está nos seus 30 anos solteira. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que, cara, que essa análise tenha chegado à altura do que vocês esperavam, já que eu recebo pedidos para falar sobre essa personagem que é tão amada e odiada e gera discussões tão acaloradas na internet. E se você gostou desse vídeo, eu tenho vários outros vídeos no canal sobre Sex and the City, vou deixar playlist aqui nos cards sobre outros personagens também. Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai achar mais assuntos que te interessem. Não esquece de comentar aqui o que você achou, o que você achava da personagem da Carrie, o que você achou dessa análise, se quem sabe eu te trouxe uma perspectiva diferente sobre ela ou não. Quais outros personagens você gostaria que eu trouxesse aqui de Sex and the City e de outras séries também? E aproveita, não esquece de se inscrever no canal. Meu objetivo é encerrar esse ano com 5.000 inscritos. Falta tão pouquinho, me ajuda, por favor. E hypar esse vídeo também ajuda demais a entregar ele para outras pessoas que possam gostar. Não esquece também de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos fãs de Sex and the City. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @soueutai. Lá eu falo sobre as séries e filmes e livros que eu tô assistindo no momento e dou dicas também de coisas para você assistir, se você gosta das mesmas séries, livros e personagens do que eu. Um beijo e até o próximo vídeo.